Boa noite, pessoal, tudo bom? Pessoal, apostila nova aí, tá? Que a gente precisa ainda ver da nossa matéria da gasometria arterial, tá? Ela é um procedimento, tá? Que é realizado através de uma punção arterial. Sabe quando a gente faz punção venosa para fazer medicação? Essa a gente faz uma punção arterial, só que a gente não vai fazer medicação, a gente vai simplesmente coletar uma quantidade de sangue, tá? Igual a gente coleta sangue venoso, quando vai fazer exame de sangue, a gente vai coletar um pouco do sangue arterial para poder coletar para fazer uma análise, fazer um exame também, tá? Então a gente usa para fazer a gasometria, tá? Geralmente faz gasometria dentro do próprio CT e tem um aparelho da gasometria, tá? Então, ela é um procedimento que é feito através da punção da artéria, né? E você colhe um pouquinho de sangue e com isso você consegue ver diretamente o pH do sangue, tá? O nível da pressão de oxigênio, a pressão de dióxido de carbono, como é que tá os valores dele, entre vários outros fatores, como a questão de ácido e base, né? O equilíbrio ácido-básico do corpo, níveis de bicarbonato, tá? Ainda permite avaliar o estado, como está a oxigenação. A gente usa muito, principalmente paciente que está com problemas respiratórios. Quando você tem um paciente em ventilação mecânica, né, paciente está entubado, ou um paciente grave, você tem que coletar a gasometria dele para você conhecer exatamente como estão os níveis do corpo dele, como está a condição ácido-base do nosso paciente, tá? Então, normalmente ela é coletada na artéria radial, que é essa aqui, ó, que a gente tá vendo, vocês conseguem ver? Ah, é difícil ver porque eu tenho que segurar o telefone. Mas essa bem aqui, ó, essa artéria que tá passando aqui. Deixa eu tentar segurar aqui para mostrar para vocês. Aqui, ó, geralmente, aqui, ó, artéria radial, geralmente é que a gente colhe, tá? Uma opção que eu posso dar para vocês, depois eu vou ver se eu acho um videozinho aqui, é você puncionar a artéria e sentir a pulsação entre os dedos. Você está sentindo o pulso do paciente. Para fazer, por exemplo, frequência cardíaca. Aí o que você faz? Você abre um pouquinho os seus dedos, ainda sentindo o pulso, e entra com a agulha em ângulo de 90 graus. Então você entra com a agulha assim, ó, retinho, no ângulo de 90 graus, tá? Ou um pouquinho só, ou quase 90 graus, porque você vai ter que ir fundo na artéria, para achar a artéria. Então você tem que entrar com a agulha quase toda no corpo, para você poder ver, para você conseguir puncionar ela. E aí você vai, à medida que você vai introduzindo, você vai sugando um pouquinho o êmbolo, que a hora que ele chega na artéria, ela dá a pressão. A pressão do sangue empurra o êmbolo para trás e você consegue coletar o sangue, tá? Então, aqui, ó, é bem legal, é bem tranquilo, tá? Aqui, ó. Então, aqui, ó, você entra, tá? Você avisa o paciente, é um procedimento um pouco doloroso, principalmente se o paciente estiver consciente, tá? Que você vai puncionar a artéria radial do seu paciente. Então, você vira o braço do paciente assim, ó, a minha agora, que a gente tá vendo a veia, tá vendo? Se você pegar debaixo dessa veia aqui, ó, que eu tô conseguindo mostrar aqui pra vocês, tá? Vocês estão conseguindo ver minha veia aqui, ó? Ó, minha veia aí. Debaixo dessa veia, a gente vai ter nossa artéria radial, tá? O dedão aqui, a anteninha do rádio. E aí, se palpar aqui com os dois dedos aqui em cima do pulso, vocês conseguem sentir. Tá vendo que ó, você palpa os dois dedos aqui em cima do pulso, você consegue sentir a artéria pulsando aqui embaixo. E aí você vai e você. Aqui, ó. Você vai e punciona, entra com a agulha, tá? Pode ser um ângulo mais próximo de 90 possível, dependendo da pulsação, da localização, tá bom? Da artéria, tá? Você pode tanto pegar a artéria radial, que é essa que eu mostrei para vocês, como também vocês podem pegar a braquial ou a femoral, tá? Você tem que pegar uma artéria, tá bom? É através dessa coleta da amostra do sangue arterial que você vai mandar para o laboratório, ou no caso você consegue, se alguns CTIs tem o gasômetro nele, para fazer o exame. O exame rapidinho sai na hora o resultado, tá? E aí o exame, ele vai ler, a maquininha, ela lê todo o nível ácido básico do sangue. Vai ver a concentração de oxigênio, de dióxido de carbono, a acidez do sangue, o pH, tá? Vai ver o bicarbonato, tá? Então, todos os gases que estão presentes no nosso corpo, lê através desse exame de gasometria arterial. Então, é um exame
de sangue que é coletado a partir da artéria e ele consegue avaliar os gases que estão no nosso sangue, como oxigênio, gás carbônico, pH e o equilíbrio do ácido base. Você consegue saber a quantidade de oxigênio e a acidez do sangue, tá bom? Se o objetivo for apenas medir o pH, às vezes você não precisa coletar o arterial. Você pode escolher a gasometria venosa, tá? Você faz a punção venosa, colhe o sangue, tá? E você não precisa pegar a artéria dele, do paciente, tá? Mas é muito importante quando você precisa avaliar parâmetros ventilatórios. Paciente grave, paciente entubado, né, com ventilador mecânico, paciente com vários outros tipos de suporte ventilatório. Então, é muito importante você olhar através da gasometria arterial. A gasometria venosa, às vezes, é para saber como está o consumo da extração de oxigênio dos tecidos, de forma indireta, tá? E o estado metabólico do corpo também. Mas a mais fiel, a mais correta é a gasometria arterial, tá? As indicações, né, para avaliação da ventilação, da oxigenação, condições ácido básico, com pH, bicarbonato, tá? Resposta, às vezes também, a condição o paciente está no CTI há muito tempo, tomando muitas medicações, muitos antibióticos, né? Medicações pesadas, às vezes fazendo tratamentos pesados, como quimioterapia, radioterapia, você precisa avaliar como estão as condições metabólicas do seu paciente, tá? E o sangue traz todas essas informações para a gente. Então, uma gasometria ela é muito importante para você avaliar exatamente a condição clínica do seu paciente. Às vezes achar algum diagnóstico também, que ainda não foi fechado o diagnóstico do paciente, tá? Então, eu tenho aqui, ó, a punção arterial, colhe o sangue, tá? O sangue arterial. E esse aqui é um dos modelos do gasômetro, tá? Você coloca, tá? Um pouquinho do sangue num papel especial, coloca o papel dentro do gasômetro, tá? E ele lê. Tem alguns gasômetros que você coloca direto a seringa, você coloca gotinhas de sangue, então depende, tem vários modelos, tá, pessoal? Mas geralmente ficam dentro do CTI tem esse gasômetro, ou dentro de unidades de suporte avançado, dentro de algumas salas de emergência, você consegue ter, tá? De unidades mais chiques, né? Eu falo aqui dentro de Lafayette, a gente tem no CTI da maternidade, a gente tem um gasômetro que a gente consegue avaliar e colher. Eu não sei qual que é o de lá porque eu não conheço, eu só sei que tem, tá? Eu sei porque o pronto-socorro envia para lá os testes, né, o sangue, para eles fazerem a análise e enviar o resultado de volta, tá bom? Então, aqui, ó, para analisar a gasometria, a gente vai avaliar alguns parâmetros. Então, a gente avalia o pH, que é o potencial de hidrogênio, tá? Para saber como está a acidez do nosso sangue. O PCO2, que é a pressão parcial de dióxido de carbono, ou seja, a pressão do dióxido de carbono. HCO3, que é o bicarbonato, que é para a gente olhar. O bicarbonato ele traz, deixa o nosso organismo mais básico, né? Ele é uma substância que vai diminuir a acidez, tá? O PO2, diferente do PCO2. O PCO2 é pressão de dióxido de carbono, que é o que a gente vai eliminar na respiração. E o PO2 é a pressão de oxigênio, que é o que a gente está inspirando. Então, a gente tem que avaliar se a gente às vezes está inspirando o suficiente, ou se a gente está eliminando muito oxigênio em vez de eliminar muito dióxido de carbono, se a gente está retendo dióxido de carbono no nosso corpo, tá? E isso a gente avalia através de uma gasometria, porque esses gases ficam presos no nosso sangue. E a gente tem o BE, que é a quantidade de base do nosso organismo, tá? Então, os parâmetros mais comuns avaliados, tá? E as referências são. Então, a gente tem aqui, ó, o pH. Gente, pH normal, tá? 7,35 a 7,45, tá? Vou até colocar isso aqui em negrito antes de eu mandar para vocês, tá? Então, vou colocar em vermelho aqui, ó, para vocês verem. pH normal, 7,35 a 7,45, que é o pH neutro, tá? Então, a gente tem que decorar esses parâmetros. Principalmente quem vai trabalhar dentro de CTI tem que ter isso na cabeça.
pH 7,35 a 7,45. A pressão de oxigênio entre 80 e 100 milímetros de mercúrio. Pressão de dióxido de carbono ou pressão de gás carbônico, 35 a 45, tá? A pressão de gás carbônico eu costumo decorar junto com o pH. O pH é 7,35 a 7,45 e a pressão de gás carbônico é 35 e 45. Você tira só o 7, entendeu? Mais fácil para decorar. Eu gosto de decorar assim. Para mim facilitou, mas cada um tem a liberdade de achar o jeito mais fácil que quiser aí para poder tentar lembrar das coisas, tá? O jeito mais fácil de estudar. Bicarbonato, que a gente consegue definir a questão do equilíbrio ácido básico do sangue. O ideal é entrar entre 22 e 26, tá? Saturação de oxigênio, tá? Que é o que a gente costuma ver muito, que a gente já viu que o nosso monitor lê também, né? Quando a gente coloca que ele lê dos capilares aqui da unha, mas quando você precisa pegar uma saturação de oxigênio mais real, você pega, mais fidedigna, né? Você pega direto a gasometria arterial e tem que vir a saturação de oxigênio acima de 95%, tá? Então, quando a gente vai avaliar a gasometria, tá? A principal leitura que a gente vai ter seria o nosso pH e as pressões de oxigênio e gás carbônico na nossa amostra de sangue, tá bom? Então, essa leitura é obtida através desses parâmetros, tá? Internos dentro de um aparelho chamado gasômetro, tá bom? Essa amostra, ela tanto pode ser arterial quanto venosa, tá? Mas lembrando que a arterial é que vai me dar valores reais, porque é diretamente o sangue, valores mais reais, né? Porque é diretamente o sangue que tá saindo, né? Que tá no pulmão, tá saindo do coração. Acabou de ser feita a troca gasosa ali, lembra? Que o ventrículo esquerdo manda o sangue pro pulmão, faz as trocas gasosas, volta pro átrio direito, o ventrículo direito manda o sangue para o pulmão para fazer as trocas gasosas, o pulmão devolve para o átrio esquerdo, o átrio esquerdo manda para o ventrículo esquerdo e o ventrículo esquerdo manda o sangue oxigenado para o nosso corpo. Então, através da artéria aorta, que vai rodar na artéria sangue oxigenado, tá? Então, para a gente saber exatamente um valor real, principalmente da saturação de oxigênio, da quantidade de gás carbônico e de oxigênio do PO2 e PoCO2 disponível no nosso corpo, o ideal é que faça a gasometria arterial. Não sendo possível, para a gente ainda ter uma base, um parâmetro, a gente pode fazer a gasometria venosa, mas o mais indicado é a gasometria arterial, tá bom? Então, o pH, gente, o pH, tá? É um índice criado para interpretar os íons de hidrogênio que estão no nosso corpo, tá? Então, existe uma escalinha de pH, que é de 1 a 14, tá? pH, quanto mais baixo ele for, ele é mais ácido. Quanto mais alto ele for, ele é mais básico. Então, lembra que a gente tem o valor de referência do pH é 7,35 a 7,45? Ou seja, o 7. O 7 é o que está no meio. O pH 7, ele está no meio, entre 1 e 14, que é a escala do pH. Então, o pH 7 seria um pH neutro, tá? Um pH abaixo de 7 é um pH ácido. Um pH acima de 7 é um pH básico, tá? Então, se eu tenho de 1 a 7, eu tenho um pH muito ácido, meu organismo está muito ácido. Então, eu tenho que corrigir para manter o equilíbrio ácido-base do meu corpo, tá? Tudo que é muito ácido, gente, causa desconforto para o nosso organismo, tá? Uma coisa muito ácida, por exemplo, um limão é ácido, tá? Laranja é ácido. Então, quem consegue um excesso disso, um excesso de acidez no nosso corpo, prejudica, tá? Como um excesso de alcalosidade, ou seja, de base, tá? Ou seja, um pH básico acima de 7, de 7 a 14, a gente chama de alcalino, tá? Ou seja, alcalino é o básico, tá? Então, o excesso também traz prejuízos para o nosso corpo, tá bom? Por isso, a gente tem que manter um equilíbrio. Qual que é o pH neutro? 7, tá bem no meio.
Abaixo de 7, eu tenho pH ácido. Acima de 7, eu tenho pH básico ou um pH alcalino, tá bom? Então, gente, a avaliação do pH, ela serve para determinar a acidose ou alcalose que está presente no nosso corpo, tá? São distúrbios metabólicos no nosso organismo, tá? Geralmente, metabolismo, a gente está falando aqui da função renal do nosso corpo, tá? Um pH normal, ele não indica necessariamente ausência de ácido básico, tá? Então, pH normal seria aqui um pH 7, 7,35, 7,45, que é o que a gente mais espera ver na nossa gasometria, tá bom? Mas, mesmo ele estando normal, dentro dos parâmetros normais, ainda não posso afirmar que meu paciente não tem um distúrbio ácido básico, tá bom? Porque depende de outros parâmetros também. Então, esse desequilíbrio ácido-básico, ou seja, pH mais ácido ou pH mais básico, ele pode ser atribuído a um sistema respiratório, a um distúrbio respiratório ou um distúrbio metabólico, tá? Às vezes, um problema respiratório que eu vou ter no meu corpo, eu posso gerar uma acidez no meu organismo ou uma basicidade, uma alcalosidade no meu organismo, ou um distúrbio metabólico. Às vezes o excesso de ácido ou o excesso de básico pode alterar também minha função respiratória. Por isso eu tenho que estar ele sempre em controle, em acordo, tá? Ou seja, manter o pH mais neutro possível, tá? Então aqui, ó, coloquei para vocês alterações no pH. O acúmulo de ácidos, tá? Vai gerar um aumento, tá? Na minha fonte de hidrogênio. E aí vai gerar o quê? Uma queda ou a perda de bases, tá? Muito ácido ou muito básico vai gerar muito ácido ou pouco básico vai gerar uma perda de hidrogênios, que vai gerar uma queda no meu pH. Uma queda no meu pH, ou seja, meu pH de 7,35 e 7,45, né, de 7, o neutro, um pH mais ácido, tá? É porque é um pH mais baixo do que o esperado, tá? Pode ter sido devido a um excesso de ácido ou uma diminuição dos meus produtos básicos. Lembra daquela, a gente estuda na escola, aquela função ácido-base que a gente tem de sódio e potássio? A bomba de sódio e potássio é um dos equilíbrios ácidos básicos do nosso corpo. Essa alteração de sódio e potássio pode gerar a acidose, por exemplo, entendeu? Que é o que? A queda do pH. pH baixo, dele é mais ácido. Agora, se eu tenho um aumento do meu pH, pode ser pela perda de ácido ou o aumento das bases, tá? Eu vou ter uma diminuição na minha oferta de hidrogênio. Então, eu vou ter uma alcalose, tá? Acidose é quando eu tenho pH abaixo de 7. Alcalose, quando eu tenho pH acima de 7. Essa alteração tanto pode ser pelo acúmulo ou pela falta de ácidos, ou pelo acúmulo e pela falta de bases, tá bom? As condições normais, por exemplo, agora da oxigenação. A gente sabe que a saturação de oxigênio, 97%, né? A saturação, quanto mais perto de 100% do nosso corpo, melhor, tá? 97% do nosso oxigênio é transportado dos pulmões para os tecidos, tá? Através de uma combinação com as hemoglobinas no interior das hemácias, tá? 3% desse oxigênio, ele fica dissolvido no plasma nas células. Então, tudo que a gente respira, a gente põe para dentro, não vai para o interior das nossas hemácias, não, tá? Ele fica dissolvido no nosso plasma, ele fica dentro do nosso sangue, nas células do sangue, tá? Então, é esses 3% que a gente vai calcular, tá bom? E aí, a gente vai ter as alterações. A gente tem o índice de PaO2, que é a pressão de oxigênio, tá? Geralmente olha o oxigênio do alvéolos, tá? Então, ele refere-se apenas aos oxigênios que estão dissolvidos no plasma. Quando eu vou calcular, gente, eu não estou fazendo gasometria arterial, eu não estou olhando o sangue. Então, gente, qual o oxigênio que eu vou olhar? É o oxigênio que está no meu sangue, que está onde? No meu plasma.
eu não estou olhando o oxigênio que está dentro do pulmão. É o oxigênio que está vindo, que está sendo distribuído para o meu plasma. É parte daqueles 3% que a gente acabou de ver, que fica referido aqui, ó. É esses 3% que eu vou encontrar no meu plasma. É mais ou menos essa porcentagem que eu tenho que ter. Se eu tiver a mais ou a menos, eu tenho uma condição anormal, né? Então, a minha pressão de oxigênio ela é aquela que refere-se apenas ao oxigênio que está no plasma. Não refere ao oxigênio total dos tecidos, tá bom? Tudo medido em milímetros de mercúrio. A gente tem saturação de oxigênio, né? Saturação de oxigênio é a quantidade de oxigênio que está agora na hemoglobina. Gente, diferença, tá vendo aqui, ó? O PaO2, ou seja, a pressão de oxigênio, é o oxigênio que está no plasma, tá? Lembra de P de plasma, tá? Então, P de plasma, que é a PO2, PaO2, né? Que é o com P de plasma, é o sangue, é o oxigênio que está dissolvido no sangue, que está dissolvido no plasma. Já o SaTO2, tá? A saturação de oxigênio é a quantidade de oxigênio que está nas hemoglobinas do sangue, não está no plasma. Agora está dentro das hemoglobinas, tá bom? Então, a porção de oxigênio que está ligado na hemoglobina. A saturação normal de sangue é, mais indicado, 98%, né? Que a gente espera que o nosso paciente esteja saturando, tá bom? Então, gente, o conteúdo de oxigênio, a capacidade de oxigênio, ele vem corresponder ao conteúdo e a capacidade de oxigênio está expressa em percentual. Então, lembrando, quanto mais perto de 100%, melhor, tá? Essa saturação é quanto mais perto de 100%, melhor. E aí, lembrando, né, que o PaO2 ou PO2, vamos voltar aqui, a pressão de oxigênio, os valores normais é entre 80 e 100 milímetros de mercúrio, tá? Diferente da saturação de oxigênio, que a gente espera que seja maior que 95, 98, que foi o que a gente falou. Então, o PaO2 ou PO2 é a mesma coisa, tá, gente? É porque depende da literatura. Algumas literaturas trazem PaO2 e a outra PO2, mas são a mesma coisa. São a pressão parcial de oxigênio, tá bom? Agora a gente tem o PaCO2. Esse é diferente. A gente tem o PaO2 ou PO2 e a gente tem o PaCO2. Quando eu falo de CO2, gente, quem que eu tô falando? Tô falando de gás carbônico, não tô? Então, isso aqui é a pressão do meu dióxido de carbono. Então, agora eu não tô falando mais de oxigênio, eu tô falando de gás carbônico, que é o que a gente vai tentar eliminar do nosso organismo. Lembram disso? Então, o gás carbônico, gente, ou dióxido de carbono, tá? Ele é produzido pelo metabolismo celular, tá? E ele é dissolvido no sangue para ser eliminado no organismo através da respiração. Ou seja, eu estou tentando tirar do meu corpo o meu CO2, tá bom? Então, aqui, ó, a pressão normal de CO2 no sangue arterial, ela vai mostrar como é que está a eficácia da ventilação pulmonar. Ou seja, porque a gente quer eliminar o máximo de CO2 possível do nosso corpo, não é? Então, quais são os valores normais? 35 a 45 milímetros de mercúrio é o mais aceitável. Lembra que eu falei com vocês para decorar igual pH com PaCO2? Então, o pH com PaCO2, só você lembrar que o finalzinho do pH é 7,35 a 7,45. E a pressão de gás carbônico é 35 a 45, os valores normais, tá? Um exemplo que eu tenho aqui para vocês. Se a pressão de oxigênio, né, a pressão de monóxido de carbono estiver menor que 35, o paciente pode estar hiperventilando. Ou seja, ele está aquela respiração ofegante, eliminando demais, rápido demais. Mais ou menos assim, entendeu? Ele pode estar hiperventilando, porque ele está o quê? Eliminando demais o CO2, mais até do que é o indicado, que é o esperado, tá? Isso pode causar um desequilíbrio no meu corpo. Nem tudo é perfeito, então a gente tem que eliminar o CO2, mas a gente não elimina ele tudo, tá bom?
Agora, se o pH estiver maior que 7,35 com a pressão de dióxido de carbono menor que 35, eu estou fazendo o quê? Lembra, pH maior que 7,45. Então, se ele está maior, ele está o quê? Básico. Quando eu estou falando de básico, eu estou falando de alcalose, tá? Tá alcalino meu sangue. Agora, se eu tô falando que ele tá com um problema, que essa alcalose tá vindo porque ele tá eliminando pouco, ele tá eliminando muito gás carbônico, né? Porque a pressão de dióxido de carbono tá menor que 35, ele tá eliminando muito gás carbônico, tá? Então, ele tá com o pH do sangue tá básico e ele tá eliminando muito gás carbônico. Então, ele está fazendo uma alcalose respiratória, tá? Agora, se a pressão de dióxido de carbono está maior que 45, meu paciente pode estar fazendo uma hipoventilação, tá? Ou seja, ele está eliminando pouco CO2. Hipo é de baixo ventilação. Então, maior que 45, ou seja, tem um excesso de gás carbônico no meu sangue. Então, ele está eliminando pouco, ele está retendo gás carbônico. Então, é um problema respiratório, está retendo gás carbônico, ele está hipoventilando, ventilando pouco, tá? E eu ainda pego o meu pH menor que 7,35. Se eu tenho um pH menor que 7,35, eu tenho um pH o quê? Ácido, não é isso? Meu pH está ácido, então, porque ele está menor que o neutro, que é o 7, tá? Se tivesse superior, seria alcalose, ia estar básico. Como ele está abaixo de 7, ele está ácido. Então, eu tenho aqui uma acidose, o quê? Porque eu tenho alteração onde? Não é na função respiratória? Então, eu tenho uma acidose respiratória, tá? Mas segura isso aqui, se ainda não entendeu. Nós vamos ver mais um pouquinho, vocês vão entender, tá bom? Só quero que não esqueçam, tá? pH, vamos voltar aqui, ó. pH vai medir como está a acidez no meu corpo, no meu sangue. pH abaixo de 7, ácido. Acima de 7, alcalino, tá? Ó, saturação de oxigênio, tá? A gente viu aqui. Pressão de oxigênio, tá bom? O PO2. Tem que estar entre, eu vou até colocar aqui para vocês antes de eu mandar, tem que estar entre 80 e 100 milímetros de mercúrio, o PA2. Saturação de oxigênio acima de 95%. Pressão de dióxido de carbono, ou seja, pressão de gás carbônico, tem que estar entre 35 e 45, tá? Que é a pressão que eu tô mandando o gás carbônico embora do meu corpo, tá? E agora a gente tem o bicarbonato, tá? O bicarbonato, lembrando que ele é básico, tá? Então, ele tá dentro das concentrações que vão mostrar o meu equilíbrio, que vão ajudar a desencadear meus equilíbrios ou desequilíbrios ácidos básicos, tá? Então, eu produzo bicarbonato no meu corpo. É importante eu ter bicarbonato no meu corpo, tá? Então, alterações nessa concentração de bicarbonato vão gerar o quê? Um desequilíbrio ácido básico. Ou seja, se eu tiver... Gente, o bicarbonato, ele neutraliza a acidez. Pensem assim, para vocês não esquecerem. Quando você tá com dor de estômago, porque às vezes você comeu uma feijoada que não caiu bem, seu pai fala assim, toma bicarbonato que passa. É porque seu organismo está muito ácido, por isso você tá com aquele desconforto intestinal. Então, você toma bicarbonato, dá umas arrotadas, né? E aí, você melhora. Por quê? Porque seu organismo, seu estômago estava muito ácido. Você ofertou o quê? Base para ele. Você ofertou o quê? Um produto alcalino. E aí, com isso, você voltou o quê? Você equilibrou novamente o seu sistema ácido básico do seu organismo, tá bom? Então, o bicarbonato é importante para manter esse equilíbrio, principalmente com pH, tá bom? Então, por exemplo, se eu tiver um bicarbonato, lembrando, valor normal de bicarbonato entre 26 e 30, entre 26 e 22. Estão lembrando? O bicarbonato abaixo de 22, eu vou ter o quê? Uma acidose. pH, o bicarbonato acima de 26, eu vou ter uma alcalose.
Se eu tiver muito bicarbonato, acima de 26, meu corpo tá o quê? Muito básico, muito alcalino. Se eu tiver um bicarbonato menor que 22, meu corpo tá o quê? Muito ácido, porque eu tenho pouca base. Então, eu vou ter uma acidose. Como esse é um distúrbio metabólico, porque eu estou falando agora de bicarbonato, eu não estou falando de respiração, não estou falando agora de concentrações de oxigênio e nem concentrações de gás carbônico, estou falando agora de distúrbio metabólico, distúrbio ácido básico. Então, eu estou falando de alcalose e acidose metabólica e não alcalose e acidose respiratória, como a gente viu aqui em PaCO2, PO2, tá bom? Então, regulação desse desequilíbrio. Então, se eu tenho o pH, né? Meu pH, como que ele fica controlado? Eu tenho que ter bicarbonato, né? E eu tenho que ter a minha pressão de dióxido de carbono. Então, essas são as avaliações do meu pH. Quando eu falo de bicarbonato, eu estou falando o quê? De metabolismo. Eu estou falando de rim, tá? Meu sistema metabólico. Bicarbonato é rim, metabolismo. Pressão de dióxido de carbono, PCO2, eu estou falando de sistema respiratório. Estou falando de problema pulmonar, tá? Então, com o meu pH, com a minha gasometria, eu consigo avaliar se meu problema está no organismo, se está no rim, ou se está, por exemplo, no pulmão. Se meu problema é metabólico ou meu problema é respiratório. Então, lembrando, se eu tiver uma elevação do meu bicarbonato, eu tenho uma alcalose. Se eu tiver uma redução do meu bicarbonato, eu tenho uma acidose, tá? Lembrando que uma neutraliza a outra. Se meu organismo tiver muito ácido, eu vou ofertar bicarbonato. Se meu organismo tiver muito básico, eu não vou ofertar o bicarbonato. Eu vou ofertar outras coisas para alterar para aumentar a minha acidez, ok?